Então, continuando aqui, versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E aqui também, em Romanos, no capítulo 9, versículo 16. Assim, pois, 9, eu vou ler a partir do versículo 6. Romanos 9, versículo 6 ao 16. O título aqui é Liberdade Absoluta da Graça de Deus. Liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Não depende da vontade de nenhuma pessoa, da liberdade de escolha. Depende de Deus que se compadece, de Deus que usa de misericórdia. Eu diria que a crença no livre-arbítrio, ela, de uma certa forma, né, assim, ela tira a soberania de Deus. Né, é como se ela tirasse a soberania de Deus para agir sobre a criatura, sobre o ser humano da maneira que ele quiser. Né? E daria ao ser humano mérito na salvação. Eu escolhi o bem, eu escolhi o lado certo, eu escolhi ser salvo. Daria ao ser humano mérito na salvação, coisa que nós não temos. Como eu disse no início, a questão é como se define livre-arbítrio. Todos pensam em livre-arbítrio como pura e simplesmente uma liberdade de escolha. E não é isso, isso é muito raso, muito superficial para definir livre-arbítrio. Como eu li aqui até a definição pelo dicionário, arbítrio ou livre-arbítrio seria um poder de decisão, de determinar algo baseado na nossa própria vontade, desde que ela não fosse corrompida ou comprometida por nada. E ela é comprometida pelo pecado. Então, se é comprometido, ela está manchada pelo pecado, nós não conseguimos nos decidir pelo bem, nós somos tendentes ao mal. Então, isso não é uma liberdade de determinação. Podemos ter uma certa liberdade de escolha, mas não a capacidade de escolher o certo. Talvez por isso o apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu vivo fazendo. Na minha carne milita esse mal. Eu não quero, mas eu vivo fazendo. Talvez a vontade fosse escolher o bem, mas ele só escolhia o mal. Ele não tinha o livre-arbítrio. A vontade dele estava presa ao pecado. Então, sendo assim, a definição de livre-arbítrio não sendo pura e simplesmente uma liberdade de escolha, então
livre-arbítrio não existe. Ok? Um abraço, fica com Deus.